tudo começa com a ideia de força. A força, ela é um agente que modifica o estado de movimento do corpo. Ou seja, um corpo pode estar em repouso e eu quero levar ele para o movimento, e aí eu aplico a ele uma força. A força, ela atua na modificação do estado de movimento de um corpo. Se o corpo está em repouso e você quer tirar ele do repouso, você tem que aplicar uma força. Se o corpo está em movimento e você quer parar ele, você tem que aplicar uma força. Se um corpo está em linha reta e você quer fazer uma curva com ele, você tem que aplicar uma força. Então, essa força, ela vai provocar a aceleração no corpo. Essa aceleração vai provocar no corpo variação de velocidade. Agora, a pergunta é, a variação de velocidade... E aí tem uma questão importante quando a gente fala em variação de velocidade, né? Velocidade é uma grandeza vetorial. Ok? Como toda grandeza vetorial, ela não precisa necessariamente variar só o módulo. Ela pode variar o módulo, pode variar direção e pode variar o sentido. Né? Um bom exemplo para você entender isso seria você pensar quando a gente arremessa um corpo para cima. Durante a subida, o que está variando na velocidade? O módulo. Aí ele para. No momento que ele para, ele troca o sentido de movimento. Ele inverte o sentido. Olha, outra coisa variando. Num movimento circular uniforme, o módulo do vetor não varia, mas a direção varia. O vetor vai variando. Então, a pergunta que fica é, qual é a capacidade dessa força em variar a velocidade? Porque toda vez que o corpo varia a velocidade, essa variação de velocidade é medida pela sua aceleração. Tudo bem? Então vamos imaginar que eu vou pegar um corpo, colocar ele num plano horizontal e vou aplicar nesse corpo uma força. Essa força vai provocar no corpo um deslocamento. Você concorda comigo que enquanto essa força estiver atuando, a velocidade do corpo vai variar. Vamos imaginar para efeito de contas que ele vai estar partindo do repouso. Então nós vamos definir aqui a grandeza trabalho. Por quê? O trabalho ele é sempre executado por uma força. É a força quem trabalha. Para quê? Para mudar o estado de movimento de um corpo. Então, o trabalho, que a gente usa a letra tal, né, ou W, é igual à força, o módulo dela, vezes o deslocamento, multiplicado por uma coisa muito especial, que é o cosseno do ângulo θ. Tá, mas esse ângulo θ é o ângulo do quê, especificamente? Olha só, a força é um vetor. Quando o corpo está se deslocando, o deslocamento também é um vetor. De tal maneira que a força com o deslocamento formam um ângulo. No meu exemplo aqui, é um ângulo de 0 graus. Né? Mas você tem situações das mais diversas. Por exemplo, você tem corpos na mesma situação, só que com uma força assim. Você tem corpos, né? Aí pensando sempre o seguinte, tá? O deslocamento está sempre indo na horizontal. Né? Por exemplo, você tem corpo se deslocando na horizontal com força perpendicular, que é o que o que eu quero discutir com vocês é justamente essas situações, para a gente entender a ideia do trabalho. Tá? Tem também situações assim, ó, gente. O corpo com deslocamento horizontal, por exemplo, e uma força assim, ó. Tá? E aí é que está a questão. Por quê? Dependendo de como a força é aplicada, ela vai causar um trabalho positivo, negativo ou zero. Forças podem não realizar trabalho. Podem realizar trabalhos positivos e podem realizar negativos. Antes da gente falar sobre isso, é preciso lembrar o seguinte. Esta conta, força vezes deslocamento, né? Força é dada em Newton. Deslocamento é dado em metro. E Newton, por sua vez, é massa vezes aceleração, não é? Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito quando a gente pega uma fórmula é olhar para a dimensão da fórmula.
dimensão da fórmula. Tu fala, Danilo, o que é dimensão da fórmula? É você analisar quais são as grandezas envolvidas naquela grandeza que você está calculando. Porque vocês sabem que existem grandezas que são fundamentais, né? Por exemplo, tempo, massa, volume, temperatura, número de mols. E tem grandezas que são secundárias, né? Tipo velocidade e assim por diante. Então, o trabalho da força, ele é massa vezes aceleração vezes um deslocamento. Multiplicado pelo cosseno, que é um número. O cosseno não tem unidade, é adimensional. Então, o trabalho da força, ele é, no sistema internacional, quilograma vezes metro quadrado, segundo quadrado. Sabe o que é isso aqui, gente? Joule. É mais fácil a gente compreender o joule, né, do que quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Mas esse tipo de análise é importante, tá? Ou seja, então no fundo, o trabalho ele tem uma dimensão de energia. E aí entra a coisa muito legal da história, que é a seguinte. Peraí, se o trabalho tem dimensão de energia, quer dizer que quando uma força trabalha, ela está variando a energia do corpo? Sim. Sim. E aí a gente tem um dos teoremas mais importantes da física, que é o teorema da energia cinética. Então tem duas coisas importantes. Primeira, a força exerce um efeito de modificar o movimento de um corpo. Nesse efeito modificador, existe uma importância enorme entre o ângulo da força e o deslocamento que ela provoca. Só que como o trabalho, na verdade, é uma forma de energia, a gente vai concluir que ao trabalhar sobre um corpo, a força vai mudar a sua energia. O que a gente precisa falar sobre o cosseno? Vamos lembrar alguns ângulos importantes. Θ 0, né? Θ 90 graus, θ 120 graus e θ 180 graus. Ah, quero colocar mais um, gente, perdão. Peraí, que pena. Eu quero colocar o θ 30. Então, olha só, gente, vamos fazer umas contas meio rápidas, tá? Θ 0 significa o seguinte, a força está apontando para um lado e o deslocamento também. Essa situação é a situação em que o corpo, a força, vai mais realizar trabalho. Se você colocar aqui, ó, θ 0, qual é o cosseno de 0? É 1, não é, pessoal? E vocês lembram que 1 é o maior valor de um cosseno. Então, quer dizer, qual é o maior trabalho que uma força pode fazer num corpo? É força vezes deslocamento vezes 1. Quando a força... Então, aqui é um trabalho máximo. Esse trabalho eu vou chamar de trabalho motor. Sabe por que motor? Ele vai aumentar a energia do corpo. Ele vai acelerar o corpo. Esse trabalho vai ser sempre positivo, gente. Sempre positivo. O 30 graus é uma situação meio assim, ó. Você tem a força assim e o deslocamento assim, ó. Aí eu vou precisar que você dê uma viajadinha um pouco nessa abstração que eu vou sugerir para você. Você concorda que quando a força está desse jeito, tem uma parte dela que não vai conseguir acelerar o corpo? Eu vou repetir essa pergunta, tá? E eu preciso, se vocês puderem interagir nesse momento, vai ser legal. Vai ser legal, é boa. É claro que se vocês se sentirem à vontade. Quero que vocês tentem pensar na seguinte pergunta. Vocês concordam comigo que se a força atuar desse jeito aqui no corpo, ela não vai conseguir ser utilizada totalmente para acelerar esse corpo? Por que ela não vai conseguir atuar totalmente para acelerar o corpo, gente? Alguém consegue me explicar isso? Porque o vetor que vai estar apontado para a direção X vai ser menor do que a força, né? Porque é uma componente, exatamente. Porque a verdade é que quando você tem uma força desse jeito, não é toda ela que acelera. Ela só vai ter uma componente Fx e uma Fy aqui que vai estar independente desse eixo. Então, esse trabalho, ele é um trabalho positivo, mas ele não é tão grande quanto esse aqui. Tanto é que você vai colocar aqui cosseno de 30, vai dar um valor que não é menor que 1. É raiz de 3 sobre 2, é 0,8, alguma coisa assim. Tá? Ele é um trabalho motor ainda. Mas você percebe o seguinte, para você fazer uma força trabalhar bem, você precisa controlar o ângulo dela. É muito importante você guardar essa informação para a sua vida de física. Tem forças que não trabalham, portanto não vão variar a energia de um corpo.
né? O melhor exemplo para isso é a força centrípeta. A força centrípeta, ela nunca vai realizar trabalho sobre um corpo, porque ela é sempre perpendicular. É exatamente esse caso aqui, ó. Forças que não realizam trabalho. Simples. Por que não? Vamos pensar. Imagina um corpo deslocando para cá, ó, e a força apontando para lá. Vocês lembram do princípio da independência dos movimentos do Galileu? O que acontece no eixo X não importa no eixo Y. Então veja, essa força, ela não vai acelerar o corpo neste eixo. Ah, Danilo, mas ela pode acelerar no outro. Tudo bem, mas aí é uma outra história. Nesse eixo, o trabalho dela é zero. Ela não trabalha nesse eixo. Esse é o sentido da palavra trabalho. A força não trabalha nesse eixo. O cosseno do ângulo vai mostrar o quanto ela trabalha no eixo. Quando o cosseno é 1, ela trabalha totalmente no eixo. Quando o cosseno é tipo 0,5, quer dizer que a força vai trabalhar só 50% naquele eixo. O cosseno de 90, moçada, é zero. Forças que atuam de maneira perpendicular. Quer ver outro exemplo de uma força que nunca vai fazer trabalho? Normal. A força normal se chama normal porque ela é perpendicular. Se ela é perpendicular, ela nunca vai realizar trabalho. Aí eu tenho outros trabalhos. Veja o seguinte. Quando eu passo do 90 graus, acontece uma coisa com o cosseno. Para quem lembrar de trigonometria, pode me ajudar. Quando você passa do 90 graus, ou seja... 91 graus, 92 graus, 93 graus, 94 graus. O cosseno começa a ficar negativo. No círculo trigonométrico, vocês me perdoem no círculo, tá? Ó, o eixo dos cossenos é o consono deitado. Aqui o cosseno é 1, né? E aqui é menos 1. E aqui é o zero no cosseno. Então, ó, quando o ângulo é 90 graus, o ângulo está bem em cima do cosseno zero. Se ele passar do 90 graus, ele vier para o segundo quadrante, as projeções no eixo do cosseno começam a ficar negativas. O que acontece com o trabalho agora? Ele fica negativo. Puta, mas se o trabalho fica negativo, puta, ele vai começar meio que a atrapalhar o corpo, né? Seria uma coisa meio assim, ó. Você tem o deslocamento para um lado e um carinha meio que puxando ele assim, ó. Uma forcinha para cá, ó. Ele tá dando uma segurada no corpo. Né? Opa, volta, segura. Então ele vai tirar a energia do corpo. Né? Tira a energia do corpo. Esse é um trabalho resistente. Os trabalhos resistentes serão negativos. Tá bom? E aí a gente fecha esse rol de possibilidades com a força que mais faz trabalho negativo. Ela prejudica o corpo, no sentido de tirar a energia dele. Né? O melhor exemplo para ilustrar é a força de atrito. Né? Quando um corpo cai numa queda em atmosfera, existe uma força-peso puxando ele para baixo, não existe? Então ele tende a acelerar. Então a força-peso vai assim nele, né? Ó. Olha a força-peso. Opa, vamos aumentar a energia do corpo. Só que o vento começa a tirar a energia. Trabalho resistente. Perguntinha para vocês. O que acontece então? O peso dá energia. O vento tira energia. O que acontece na prática é que o peso é uma força constante, não é? Só que o atrito não. O atrito é uma força que varia com a velocidade do corpo. Então, durante um tempo, ele vai acelerar de fato. Por quê? Porque o trabalho do peso vai ficar maior que o do atrito. Só que o atrito vai crescendo. Quando o atrito ficar igual ao peso, o trabalho que o peso dá para ele, o atrito tira. Ele entra em movimento uniforme. Isso é chamado de velocidade terminal. É um momento em que há uma coisa maravilhosa acontecendo, embora ela vá durar pouco tempo, né? Você tem uma força dando energia para o corpo, você tem uma força tirando energia do corpo, e o corpo está em velocidade constante. É claro que você pode controlar a força de atrito do ar, mudando a forma aerodinâmica do corpo. Então, por exemplo, aqueles caras que pulam de paraquedas, eles conseguem controlar meio que a velocidade, alterando a forma, né? Tá? Qualquer coisa vocês interrompam. Só uma outra coisinha que eu queria comentar, que é o seguinte. Quando o trabalho, para se calcular o trabalho, a gente então vai usar a expressão da definição. Né? Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que muitas vezes a força que é aplicada no corpo, ela varia. Por exemplo,
a força de resistência do ar. Então, nesse caso, eu não consigo usar a fórmula. Nesse caso, o exercício ele vai te apresentar o famoso gráfico, né? Então, vamos colocar aqui um adendo. Para forças variáveis, ó, então vamos escrever aqui, ó, para forças variáveis, a gente tem o gráfico de força em newtons, né, por deslocamento, tá? O cara vai te dar um gráfico, né? A força de resistência do ar, pessoal, ela varia mais ou menos assim, ó, tá? Ela chega num valor máximo que é exatamente o valor em que ela iguala com o peso. Claro que aqui, né? Então vamos imaginar assim, eu quero calcular o trabalho da força num certo deslocamento. Eu vou pegar essa área aqui, ó. Claro que eles costumam dar figuras que você consiga calcular a área, né? Então, área igual ao trabalho da força. Então, a gente está percebendo que o trabalho envolve um processo mecânico, porque ele está associado a deslocamento, e também envolve uma transferência de energia, certo? Então, a segunda parte do resumo, eu gostaria de fazer um comentáriozinho sobre energia, tá?